Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Terrabuio, sou estudante de licenciatura em Química da Universidade Federal de Pelotas e hoje eu vou falar para vocês um pouco do livro O Sonho de Mendeleev, de Paul Stratner, um filósofo que caracteriza bem todos os princípios da química, desde a parte filosófica até a criação da tabela periódica. Então vamos lá, roda a vinheta. Bem, o livro é dividido em 14 capítulos e eu vou falar um pouquinho de cada capítulo e a interpretação que eu acabei levando. O primeiro capítulo ele geralmente leva uma parte voltada da Grécia Antiga, onde os antigos filósofos, os aristocratas, tinham a ideia de elementos naturais como terra, fogo, água e ar que compunha todo aquilo que é o universo. Por quê? A princípio, os filósofos pensaram naquilo que seria do que a matéria é feita, do que as coisas são feitas. E os aristocratas vieram com a ideia de elementos naturais, enquanto havia uma outra ramificação da filosofia que dizia que eram os atomistas, cujo atual pai da química, Demócritus, deduziu que seria a parte indivisível da matéria. Entre o capítulo 1 e 2, junta bastante as ideias aristotélicas dos elementos naturais com a ideia da antiga prática oculta que os antigos egípcios praticavam para embalsamento de múmias e embalsamento de cadáveres e mumificação, que eles chamavam de quimia. Talvez essa seja a origem da palavra química, a atual palavra química. E essa junção formou a base assim, do que diria a antiga alquimia. A alquimia criou, foi passando o tempo, ela criou seus próprios princípios. Um dos princípios era a transmutação de metais, que eles chamavam de metais inferiores, em metais nobres, como prata e ouro. Inclusive há uma receita de uma possível transmutação à base de ovo e alguns dias, uma cura e uma destilação. Enfim, a transmutação era uma dos primórdios dos princípios da alquimia, e outro dos princípios era o elixir da longa vida, que era um elixir que o indivíduo consumia e que lhe dava o poder de imortalidade. O capítulo 3 e 4 tem uma abordagem ainda dentro da alquimia, principalmente o capítulo 3 fala das grandes contribuições das civilizações árabes, dos europeus e dos chineses para a alquimia, mas no capítulo 4 ele fala inteiramente sobre um alquimista chamado Paracelso, que tinha como princípio 3 elementos fundamentais, que eram o enxofre, o mercúrio e o sal. A base de tudo que se conhecia, de todo aquilo que era matéria, vinha desses 3 princípios. Paracelso fala um pouco da biografia dele, que ele andava por toda a Europa, que era uma pessoa que tinha uma personalidade difícil, mas a ideia mesmo dentro da química é que ele pensava que a base das estruturas de tudo que é matéria fosse a base de enxofre, mercúrio e sal. Pois bem, a partir de agora eu vou falar do capítulo 5 ao capítulo 12, porque foi aí que houve a grande revolução científica. O livro comenta sobre Nicolau de Cusa, que teve a primeira ideia de remover o pensamento geocêntrico e colocar o modelo heliocêntrico, ou seja, colocar que a planeta Terra não é o centro do universo e que nós giramos em torno do Sol. Isso inspirou muito o trabalho de Copérnico, que não teve um fundamento matemático tão sólido, mas inspirou Giordano Bruno, que teve uma proposta mais elaborada e um pouco mais estratégica matematicamente dizendo. Mas nenhum deles teve êxito devido ao momento com a Igreja Católica. 2 anos depois, Galileu Galilei ele assumiu um posto na ciência na Itália, em que ele utilizou o telescópio, que até então era uma invenção recente, era uma invenção de holandeses, que ele aprimorou e começou a utilizar o telescópio para observar fenômenos astronômicos. Ele foi o primeiro e ele realmente percebeu os fenômenos que Giordano, Copérnico e Nicolau de Cusa percebeu. Apesar disso não ter um fundamento técnico dentro da química,
Galileu Galilei foi o primeiro a utilizar o termo mecânica para o estudo de movimento, e a partir desse momento se criou uma revolução científica. Pois bem, depois do livro comentar, fazer uma breve biografia da vida de Galileu Galilei, ele fala posteriormente de outra grande contribuição científica, que foi de Francis Bacon. Apesar de Francis Bacon não ter uma finalidade voltada também direto para a química, ele criou um dos fundamentos do pensamento científico, da ideia científica, de experimentação, de aplicação e assim por diante. Então, por volta do capítulo 8 ao capítulo 12, ele comenta vários outros grandes cientistas que alguns teve contribuição direta para a química e outras nem tanto, mas teve uma grande colaboração na física, que vai ser um dos princípios utilizados ou conhecidos por Dmitri Mendeleev. Então, ali ele fala sobre Humphrey Davy e as sintetizações de alguns elementos, fala sobre Isaac Newton e seu postulado da gravidade, fala de Isaac Newton sobre sua descoberta da forma como ele desfragmentou a luz, né? O estudo da ótica, ele decompôs a luz nos seus espectros eletromagnéticos, isso foi muito importante para a química depois. Inclusive ele teve uma breve, digamos, desentendimento com Christian Huygens sobre como o comportamento da luz era dado. Nesse período, nesses trechos do livro, ele cita também sobre a contribuição de Lavoisier pela conservação da massa, o princípio, a ideia de novo do átomo, né? A primeira concepção do átomo por Dalton, são grandes contribuições dentro da ciência que foram utilizados para poder descrever os cientistas, inclusive o Dmitri Mendeleev, que foi influenciado por toda essa gama de conhecimento. Pois bem, agora eu vou falar dos últimos capítulos, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14, que fala sobre a vida e a origem de Dmitri Mendeleev, a biografia dele. Dmitri Mendeleev é nascido na antiga União Soviética, numa cidade relativamente pequena. A sua família é composeira de sua mãe, seu pai, e não se sabe exatamente o número de irmãos, mas está variando entre 14 e 17, segundo o livro. O seu pai faleceu ainda jovem, quando Dmitri ainda era jovem, deixando a família com alguns bens, como uma antiga fábrica de vidro. Dmitri Mendeleev perdeu também a sua mãe, e isso foi uma das coisas que motivou ele a seguir a carreira científica, porque a sua mãe, além de ter ajudado ele a entrar em uma universidade, para ter procurado o conhecimento e a clarificência da ciência, ela deixou em seu leito de morte uma frase que dizia: abstenha-se de ilusões, insista no trabalho e não em palavras, busque pacientemente a verdade divina e científica. Ele citou isso em um dos prêmios que ele ganhou. Então, o que aconteceu depois da morte de sua mãe? Dmitri teve tuberculose e o médico deu a ele alguns meses de vida. Quando ele foi para São Petersburgo, e em São Petersburgo ele descobriu que um outro médico dissera a ele que não era tão grave o caso da tuberculose dele. Dmitri, segundo o autor, ele tem uma personalidade excêntrica, quase não cortava o cabelo e fazia as barbas. Ele era uma pessoa que tinha uma personalidade relativamente difícil. Dmitri Mendeleev teve também uma experiência fora do país, que foi na França, e lá na França ele teve uma excelente base para química. Foi lá que ele conheceu Bunsen, que é muito conhecido hoje no laboratório, um artefato chamado bico de Bunsen, e Kirchhoff, que nesse exato momento eles estavam descobrindo como funcionava a espectrometria,
isso engloba também um dos conhecimentos já intrínseco no livro, que fala sobre Isaac Newton e a decomposição da luz. Isso influenciou muito Dmitri Mendeleev. Pois bem, agora eu vou falar definitivamente do capítulo 14, o último capítulo que fala sobre a periodicidade dos elementos, como ele descobriu a tabela periódica. Dmitri Mendeleev tem uma história muito mais vasta, que é bem detalhada ali no livro, mas sobre a tabela, ele já tinha se tornado professor e ele estava tentando criar uma cartilha para facilitar o entendimento dos elementos que ele já tinha descoberto. Na época eram 63 elementos químicos. Então o que aconteceu? Numa série de eventos bem retratado no livro, ele acaba sonhando, que ele estava com uma dificuldade muito grande em achar um padrão. Ele tinha completo conhecimento sobre as propriedades dos materiais e como eles eram similares uns com os outros. Então ele se baseou na ideia do jogo Solitaire, né, que é o Paciência, e a partir dessas cartilhas que ele criou, ele tentou criar padrões e não teve muito êxito. Então, uma série de eventos que ocorreu descrito no livro, ele acaba cochilando, e nesse cochilo ele sonhou com uma forma de agrupar. E esse agrupamento tomou como base seu peso atômico. E isso é encontrado até hoje nas tabelas periódicas. A tabela original dele havia 5 agrupamentos verticais. No caso da tabela moderna há um pouco mais, porque houve novas descobertas de elementos. Mas quando ele descobriu, ele percebeu a semelhança entre os elementos do mesmo grupo, da mesma família, e foi ainda capaz de prever ainda outros 3 elementos, que no caso eram o galho, o germânio e o boro. E até hoje, a ideia de Dmitri Mendeleev é aplicada à tabela moderna.